Eu vou compartilhar com vocês um recurso que eu acho muito interessante, que você consegue fazer de forma bem amigável e de fácil acesso, que seriam regras e validações na tela do Sales e Service Cloud. Então, alguma customização de campo, mudar a cor do campo, preencher o campo de uma forma obrigatória, enfim, fazer algumas regras e validações direto pela tela da ferramenta. Então não precisa de ambiente do estúdio, do SDK, para que você consiga fazer uma lógica de programação simples para validar alguma operação, algum processo em algum campo. Para isso a gente precisa então, né, iniciar o modo de adaptação de tela. E aqui com a adaptação aberta, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou voltar todas as opções aqui nesse menu lateral aqui em visão geral. Acesso daí implementação, regras e validações. Então aqui eu já consigo ver que nesse ambiente aqui onde eu estou fazendo esse teste, já existem algumas regras e validações, mas vou criar uma nova. Então vou botão adicionar uma nova regra. Então no lado esquerdo aqui da tela eu consigo ver que tem todos os campos, né? Então todos os campos que estão nessa tela que eu estou adaptando, eles vão estar listados aqui. No centro da tela eu consigo, é onde eu vou fazer meu código. Aqui em cima a descrição da regra. Então eu vou detalhar um pouquinho para ser mais fácil para a próxima pessoa consultar depois. E no lado direito aqui tem os operadores. Então, quais são os operadores que existem aqui? Então tem operadores de mais, menos, se é igual, se é diferente, divisão, né? Tem operadores aqui, tem umas lógicas de cores, então eu consigo atribuir esse tipo de cor. E o mais utilizado seria as funções. Então eu consigo validar o dia, consigo validar um mês, agora, ano, uma lógica de operação OR, NOT, um IF, um case, até um muito interessante que é o MyUserRoles, que seria validar durante a execução de tela o perfil do usuário, então a função de acesso do usuário. Eu consigo atribuir, por exemplo, que um campo fique somente editável se eu estiver acessando com uma função de usuário de administrador. Então eu usaria essa função aqui. E assim por diante, no momento que você vai clicando aqui na função, ele já te dá um resumo aqui embaixo do que esse operador lógico faz. E como que a gente vai aplicar essa função aqui? Por exemplo, eu vou usar aqui o campo classificação ABC. Se eu der se eu acessar o campo aqui na modo de adaptação, ele tem alguns aqui, checkbox, e embaixo dele tem uma regra. Então eu consigo aplicar uma regra para ele para se tornar obrigatório de acordo com alguma determinada lógica. Eu consigo aplicar uma regra para somente leitura com base em alguma lógica, somente visível e cor de fonte. Então eu consigo mudar alguma cor com base em alguma regra. Então vamos criar uma regra agora para a gente exemplificar na prática como funciona isso. Eu vou voltar todas as opções novamente aqui. Implementação, regras, adicionar regra. Então, eu vou colocar como classificação ABC, regra para alterar a cor do campo, classificação ABC. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma validação porque ele vai alterar a cor do campo para mim se a classificação, por exemplo, tiver A, vamos supor. Então, eu vou colocar aqui, vou procurar o campo ABC. Então, ele está me dizendo o campo aqui. E aqui na direita eu vou procurar o operador lógico if primeiro. Então ele vai me dizer, ele vai pegar a expressão lógica primeiro, ele vai validar, se for verdadeiro ele vai trazer um valor, se for falso ele vai retornar o segundo. Então nesse caso aqui a minha expressão eu vou pegar o campo classificação ABC. Opa, deixa eu apagar aqui, classificação ABC. Então se o campo classificação ABC for igual a
eu vou pegar a cor, que ele é verde. Se não, ele vai ser um dark. Então, o que eu fiz nesse operador lógico aqui? Validando se ele é operador, se ele é classificação A, nesse exemplo aqui ele é uma classificação A, ele vai trazer a corzinha verde, se não, ele vai me trazer a corzinha critical, que é esse laranjado. Porém, aqui ele já me está trazendo o resultado em tempo real, então ele já está falando que é good dark, então essa corzinha verde, porque ele já está validando aqui que a classificação desse cliente é classificação A. Vou dar um aplicar nessa regra, só que falta mais uma etapa. Aqui eu acabei de criar a regra de validação, porém eu tenho que vincular ela no campo. Então eu vou clicar com o botão direito no campo, dou um voltar. Então a regra de definição de cor, eu venho aqui e aplico ela. Então aqui está disponível todas as regras de atribuição de cores que eu tenho. Vou selecionar a regra que eu acabei de criar, então classificação ABC, regra para alterar a cor do classificação do campo, né? Dou um aplicar aqui. Automaticamente o campo já me altera aqui para verde. Por exemplo, se eu alterar o campo aqui para B e dou um salvar, ele já me altera para a cor laranjada, conforme a regra que eu criei de classificação ABC. Para encerrar esse processo da lógica, eu tenho que encerrar a adaptação, né? Então, vou dar um encerrar aqui. Nesse caso, nossa regra de validação em poucos cliques está pronta e fica muito dinâmica e fácil para ser vista, chamando a atenção em algum determinado campo que você queira fazer uma lógica de visualização de mudança de cor, né? Muito bem, agora a segunda alternativa, eu vou usar a função de validar o perfil do usuário. Então, eu quero que somente o administrador do sistema consiga editar o campo classificação ABC. Então, eu vou voltar todas as telas aqui, adaptando tela, implementação, regras e validações, e vou dar um adicionar regra. Então, função ADM, vou colocar aqui como o nome da regra, não pode ter espaço e nem acentuação nesse campo aqui. Tá? E aqui na descrição eu posso detalhar melhor essa regra. Então, função para validar perfil admin. Como uma regra geral, eu não vou atribuir nenhum campo, mas vou usar a função not primeiro, porque eu vou negar, porque eu só quero validar para esse campo aqui. Já vai fazer sentido para vocês. E a função myUserRoles. Então eu quero validar myUserRoles igual a administrador. Administrador. Então, nesse caso aqui, eu estou negando essa afirmação. Então, nesse momento aqui, ele está sendo o oposto. Se eu tiro o not aqui, por exemplo, ele está me confirmando que a minha função de acesso é verdadeira. Eu sou administrador do sistema. Porém, eu quero fazer o contrário. Eu quero que somente o administrador tenha acesso à edição do campo. Então, eu nego isso aqui e inverto o operador lógico. Então, eu dou um aplicar e volto aqui no campo de classificação ABC e falo que eu defino uma regra que a função administrador é essa regra que eu acabei de criar, né? A de administrador. Então, nesse momento, ele me deixa editar o campo, porque eu neguei o administrador. Se eu acessasse esse mesmo usuário aqui, essa mesma tela com outro usuário diferente do perfil de acesso, a função de usuário de administrador, ele não conseguiria editar esse campo, ficaria somente leitura. Para provar isso para vocês, eu vou inverter a regra. Então eu venho aqui na regra, vou fazer uma edição da regra. Eu clico nela aqui, aparece todas as regras que eu tenho disponível em tela, clico em ir para na regra e dou um editar aqui. Aqui eu estou com a regra disponível para manutenção. Então eu vou apagar esse not aqui e eu vou deixá-la como verdadeiro. Fazendo isso, automaticamente o meu campo ele vai ficar como
somente leitura. Eu vou remover a regra aqui, vou atribuir novamente ela, e o campo fica como somente leitura porque confirmou, de fato, que eu sou administrador de sistema e eu estou falando que quando for administrador de sistema, deixe o campo somente leitura. Para concluir a ação, clique em encerrar a adaptação. Conheça o treinamento funcional de SAP Cloud for Customer no primeiro link deste vídeo. É o primeiro conteúdo totalmente em português sobre o universo SAP Sales e Service Cloud.